galera! Começa agora o Mais 10 Futebol Clube. Hoje diferente, quem fez a abertura fui eu hoje, não o Max Miller. O meu nome é Dari, então ele é o Max, porque não vai falar Max Miller. E vamos aos destaques de hoje, Max. É isso aí, Dari. Então vamos aos destaques, porque hoje tem Copa do Brasil, Brasileirão Série B, Brasileirão Série A com jogo atrasado, que agora tá certo, campeonatos europeus, Sul-Americana. É isso aí, Darton. É isso aí, vamos começar falando dela, da Copa do Brasil. Primeiramente quero bater palmas pro meu amigo Max Miller, que acertou a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro. Pra você que quer ver se de fato ele acertou, é só ver o vídeo anterior. Tá lá ele cravando que a final seria Corinthians e Cruzeiro. O primeiro jogo será no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians. E o jogo da volta será na Arena Corinthians, entre Corinthians e Cruzeiro. Até deu um rolo na internet aí que fala que o sorteio foi meio favorecendo pro Corinthians. Mas acontece, todos os sorteios têm uma polêmica, as teorias das conspirações. Aliás, hoje estamos de branco e preto. Branco e preto, homenagem ao finalista Corinthians. Pra dar uma... Mas nada contra o Cruzeiro, viu, gente? Porque ele é de São Paulo, a gente é de São Paulo, então, é só por causa disso. Nada contra o Cruzeiro, Nada a gente contra torce também pro Cruzeiro também, tá? Eu tô na torcida pelo Cruzeiro aí, ser campeão. Galera, então vamos falar dos destaques, então, primeiramente da final da Copa do Brasil, onde no Mineirão, Cruzeiro 1, Palmeiras 1. O Cruzeiro tá na final, Max Miller. O que dizer da partida? Cara, um jogo muito equilibrado, né? Por que que eu falei que, pra mim, o Cruzeiro seria finalista? Porque por mais que o Cruzeiro não jogue bem os jogos em casa, de campeonato mata-mata, mas ele tinha uma vantagem grande, porque ele tinha vencido em São Paulo e tal. Eu não acreditaria que iria acontecer a mesma coisa que em outros campeonatos. Por isso eu cravei o Cruzeiro. E foi um jogo disputado, e foi um jogo tão disputado que não só do futebol, teve o UFC no final, e o Palmeiras também levou a pior, porque o Sassá mandou um direto no Mike, e agora estão jurando o Sassá lá em São Paulo. Será que o Sassá vem para São Paulo, Darton? Acho que sim. Domingo por coincidências do futebol, tem Palmeiras e Cruzeiro no Pacaembu domingo pelo Brasileirão. E o Dudu falou, hein? Estamos esperando aqui. Não vai conversar. Sobre o jogo, o Palmeiras não foi tão bem como a gente imaginava que o Palmeiras ia pra cima. Até os jogadores do Cruzeiro zoaram o Denilson, show lá da Rede Bandeirantes, né? Que o Palmeiras ia passar o trator do Cruzeiro. Não foi assim, o Cruzeiro controlou bem a partida, fez o gol com o Barcos, a lei do ex não falha. E o Palmeiras empatou com o Felipe Melo, dessa vez não caçou confusão, dava pra separar. Tava lá. Mas o Cruzeiro conseguiu se segurar e mostra que é um time muito copeiro. Cheguei mais na final de Copa do Brasil e busca o 6º título, busca o Hexa. Pode ser o maior campeão da história da Copa do Brasil, Max. Pois é. Chega forte. Chega forte. Agora vamos falar do outro jogo, da outra semifinal também, né? Porque a gente falou de Corinthians e Flamengo, elogiou o Corinthians aqui no começo. E vamos falar do Corinthians agora, que também venceu em casa, meteu 40 mil torcedor no treino, cara. Isso mostra o tanto de desempregado que tem em São Paulo. Porque 40 mil numa terça-feira, 3 horas da tarde, rapaz, ó, é pra não tá fazendo nada mesmo. Falando do jogo, foi o maior público da Arena Corinthians e Flamengo pela semifinal. Corinthians 2-1. Corinthians abriu o placar com o Danilo Avelar. O Flamengo empatou com o gol contra do Henrique. E depois a estrela do Jair, que botou o Pedrinho em 45 segundos. O Pedrinho mostrou que é craque, né, cara? Fazer um gol com 45, chutar entre 2 jogadores e fazer o gol no canto, coisa de craque. Bom jogador o Pedrinho. Galera, o que falar do Flamengo, né? O Flamengo mais uma vez decepciona. Tem um elenco caro, tava falando com o Max aqui. Com o Max sobre o elenco do Flamengo, que contratou Vitinho por um preço de ouro. Até o Max falou foi contra a contratação do Vitinho, achei que ia dar certo. E o Henrique Dourado também, praga de torcedor do Fluminense, também não deu certo. E por tudo, cara, que pra mim o Flamengo foi melhor nas 2 partidas. Só que tem gente que fala que o Flamengo não é objetivo, não consegue na hora H fazer o gol que lhe serve. O Flamengo ficou mais capaz de bola, mas não conseguiu. O Corinthians, em 2 chances que teve, matou o jogo. O Corinthians ele vem nesses últimos 2 anos, mais ou menos 2, 3 anos, ele vem sendo 2 anos pra cá, ele vem sendo o time que ele joga por uma bola, né? Que foi campeão brasileiro, foi campeão paulista desse jeito. Só que faz muito bem esse papel. Defensivamente é um time muito forte. Defensivamente defende bem e quando vai ao ataque consegue finalizar e fazer o gol. E a defesa do time consegue dar uma estrutura para o time não sofrer
saber sofrer, né? Saber sofrer, mas vencer o final do jogo. O Corinthians está voltando a ser esse time que ele era. Resumo da obra, o Corinthians vai em busca do Tetra, né? O Corinthians é 3 vezes campeão da Copa do Brasil, vai decidir o título em casa. Um fato interessante, o Corinthians nunca ganhou a Copa do Brasil jogando em casa, ele sempre ganhou fora de casa os títulos da Copa do Brasil. As competições, mas acontecem. E pro Flamengo, que resta é o Campeonato Brasileiro, que agora tem novo comandante. Dorival Júnior é o novo treinador do Flamengo, já que o Barbieri foi demitido. Só resta o cheirinho do brasileiro agora, Flamengo. Max Miller, sobre a final Cruzeiro e Corinthians, pra gente encerrar sobre esse assunto, você vai dar seu palpite nesse vídeo ou vai esperar ficar mais próximo da final? Vou esperar chegar um pouquinho mais próximo aí, mas... Muita coisa pode acontecer, né? Mas, se fosse pra falar hoje, Cruzeiro leve favoritismo. Por ser copeiro ou você acha que a mística do Corinthians pesa Não, nesse fato? porque o Cruzeiro, pra mim, vive o melhor momento em mata-mata. Certo. Vamos ver o que acontece. Depois, quando voltar a Copa do Brasil, a gente fala mais a respeito dessas finais. E o Corinthians vive um bom momento também em mata-mata. De títulos, né? O time, né? Não, ele vive um bom momento que ele é sempre eliminado nos mata-mata. Dessa vez não foi eliminado. Não foi eliminado. Galera, vamos falar agora de Copa Sul-Americana. Max Miller vai falar os resultados. Aliás, o Max Miller não vai dar destaque no resultado. Porque ele falou que parecia que o São Lourenço estava classificado. O Snowball tal de Nacional do Uruguai aí. Quanto ficou o jogo mesmo, Max Miller? Ficou 2-0 pro Nacional, mas é porque é tanto Nacional que a gente não sabe qual Nacional que é de qual lugar. Eu achei que era o Nacional de São Paulo. Entendeu? Eu achei que era o Nacional de São Paulo. Eu falei, vai dar São Lourenço, né? Entendi. Mas o São Paulo tava jogando na Sul-Americana agora. Ficou 2-0 pro Nacional do Uruguai. Classificado, Uruguai. né? Classificado. Beleza. Tinha o jogo da ida. Os outros resultados foi Júnior Barranquilla 1, Colón de Útero 0 e Banfield 0, Defensa e Justiça 2. Não foi uma boa Defesa e Justiça, a gente chegou nas quartas de finais Sul-Americana, em time novo aí da Argentina, para a próxima fase da Sul-Americana. Semana que vem tem os brasileiros, vamos conhecer os classificados para a próxima fase. Galera, falando rapidamente de Série B do Campeonato Brasileiro, essa semana tivemos o jogo da terça-feira, jogo do líder do campeonato. Fortaleza venceu em casa por 2-1, São Bento é líder isolado, 53 pontos, e como eu já estava dizendo nos outros vídeos, Rogério Ceni vai levar Fortaleza rumo à Série A. Galera, tivemos também o jogo da terceira rodada do Brasileirão, né? Que tinha que ter sido acontecido lá na terceira rodada, lá em abril ou maio, se não estiver enganado, e ocorreu na quinta-feira. Santos 1, Vasco 1, o resultado foi péssimo para os dois, talvez pior para o Santos, que ainda sonha talvez com a pré-Libertadores, hoje fica bem inviável. Pro Vasco, deixou o Vasco fora do zona de rebaixamento. Mas sabe aquele jogo, Max, que você fala assim, cara, por que aconteceu? Acho que não era nem pra ter acontecido. Foi horrível o jogo. Um comentário? Foi um jogo horrível e tem um detalhe aqui, ó. No sábado agora tem a votação do impeachment do presidente do Santos. Aí eu te pergunto, quem cai primeiro? O Paraná ou o presidente do Santos? Pensa. Vamos ver o que vai acontecer. Galera, vamos falar agora de futebol internacional. Essa semana teve rodada, né, do futebol internacional, alguns campeonatos, né? Vamos dar destaque primeiro ao campeonato alemão. Tivemos um tropeço. O Bayern de Munique empatou em casa por 1-1. Max Miller considera tropeço, né? Tropeço. Bayern ainda líder, por enquanto. Pelo campeonato espanhol, um fato que vai acontecer há 5 anos, meu povo. Há 5 anos, Barcelona e Real Madrid não perdiam juntos numa mesma rodada de campeonato espanhol. Isso aconteceu. O Barcelona tomou uma virada em 2 minutos do Leganés, que era o último colocado fora de casa. E o Real Madrid, com muitas críticas a Marcelo, tomou de 3-0 do Sevilla, jogando fora de casa. Foi 3 gols no primeiro tempo. Com o Courtois, o melhor goleiro do ano no gol. Max Miller, resultados totalmente anormais, né? Anormais, resultados incríveis aí, mas é aquela história, né, Darton? Vai ficando um trem tão assim de Barcelona e Real Madrid, que uma hora os outros times conseguem começar a montar times melhores para bater de frente com eles. Não de ser campeão, mas de ganhar um jogo ali, ganhar um outro jogo ali, dar uma equilibrada. É que você viu o Barcelona perder de 2-1 pro Leganés, que é o último colocado, é surpreendente. E o Real Madrid tomar 3 gols em um tempo também. Incrível. Mas por enquanto ambos são líderes ali, o Atlético de Madrid está tentando encostar. E o destaque positivo, por enquanto, no Campeonato Espanhol é o Alavés. O Alavés faz um bom campeonato, é o 4º colocado. Pelo Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain passou o trator, 4-1 sobre o Rennes. Não tem muito o que falar sobre o Paris Saint-Germain. Pelo Campeonato Português, tivemos na quinta-feira o jogo entre Chaves 2, Benfica 2.
o Benfica vai perder a liderança do Português devido a esse empate fora de casa. Pelo italiano, tivemos a vitória da Inter de virada sobre a Fiorentina por 2-1, vitória da Lazio fora de casa contra o Udinese por 2-1 e a vitória da Juventus de Turim por 2-0 sobre a Bolonha. Algum destaque a mais sobre esses dois três campeonatos que eu comentei agora, Maximiliano? Ou nada a dizer? Tudo normal. Tudo normal, tudo normal, né? tudo normal. Galera, essa semana na Inglaterra não teve campeonato inglês, né? Teve o início da Copa da Liga Inglesa, né? Que é muito famosa lá, por sinal. E tivemos uma zebra. O Manchester United conseguiu ser eliminado pelo Derby County, né? Que é um time lá da coisa lá, nos pênaltis pro 8-7. Zebraço, né, Max? Zebraço. Mourinho tá difícil, hein, Mourinho? Os outros conseguiram se classificar. O Arsenal se classificou, o Tottenham se classificou, o Manchester City se classificou. O grande destaque dessa rodada era o clássico entre Chelsea e Liverpool. Ficou quanto o jogo, Maximiliano? Boa pergunta. Por quanto jogo, Darton? Só que o Liverpool se ferrou. Jogando no Anfield, o Liverpool saiu na frente. Só que no segundo tempo, o Hazard entrou no jogo e fez um golaço, gol de placa. E o Chelsea eliminou o Liverpool na casa do Liverpool. E sábado tem clássico. De novo o mesmo clássico. Mas, por enquanto, nessa o Chelsea levou a melhor. Vamos ver o que vai acontecer em inglês. Aí o Liverpool vai falar a mesma coisa que os palmeirenses falou pro Cruzeiro. Lá vem conversa. Lá vem conversa agora. Galera, esse é o Mais 10 de hoje, um destaque principalmente para a final da Copa do Brasil, né? Vai ser entre Corinthians e Cruzeiro, parabéns às duas equipes. Pra quem tava secando as duas equipes, né? Porque queria que Flamengo e Palmeiras para abrir uma vaguinha na Libertadores ali, foi péssimo, né? Essa final de Copa do Brasil. E pro São Paulo também não foi muito bom, né? Porque vai ver Palmeiras e Flamengo, principalmente o Flamengo, que só sobrou o brasileiro agora, né? Começar a fungar ali. Tudo bem que o Flamengo é o rei do cheirinho, então acho que o São Paulo não precisa se preocupar, não. Galera, esse foi o Mais 10 Futebol Clube. Maximiliano encerra o programa. Galera, segue, curte, compartilha. Tamo junto. Valeu.